Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre os princípios ambientais. O que seriam os princípios ambientais? A palavra princípio, ela significa na verdade o alicerce, a base, o fundamento de alguma coisa. Por isso entende-se que falar de princípios ambientais seria falar realmente de alicerces para que a gente possa interpretar questões ambientais e tentar buscar sempre as melhores maneiras de preservar o meio ambiente que hoje vem sendo tão destruído. O primeiro princípio que eu tenho para trazer para vocês é o chamado princípio da prevenção, que na minha opinião é realmente o princípio mais importante na busca da preservação do meio ambiente. Por meio do princípio da prevenção, a gente tenta determinar políticas, formas de preservar os recursos ambientais, tá? Formas de defender os recursos ambientais do nosso planeta para que a gente consiga diminuir a degradação ambiental que vem acontecendo atualmente. Por que o princípio da prevenção ele é tão bacana? Porque com esse princípio a gente busca realmente prevenir, buscar formas para que os problemas ambientais não aconteçam, para que a poluição não venha a acontecer, para que as substâncias não sejam jogadas no ambiente. Porque muitas vezes, depois que o ambiente já foi poluído, a gente não tem como tentar retirar esse poluente do ambiente. O estrago, digamos assim, já foi feito. Então o princípio da prevenção ele busca criar formas de fazer com que as pessoas, as empresas, os governos sempre protejam e previnam acidentes e problemas ambientais que poderiam vir a ocorrer. O segundo princípio ambiental que eu tenho que trazer para vocês é o princípio da precaução. O que seria isso? Ele estabelece a vedação de intervenções no meio ambiente, salvo se houver certeza de que aquilo não vai vir a causar um problema ambiental. Então, digamos assim, o princípio da precaução, ele entende que nem sempre a gente sabe se determinada ação vai ou não causar um problema ambiental. Então, se a gente não tem certeza que determinada ação vai causar um problema ambiental, a gente fica proibido de fazer aquilo. Se uma indústria, por exemplo, pede para se instalar em determinado local e ela vai passar a jogar algum esgoto dentro de um corpo hídrico, depois de fazer pesquisas a gente não tem certeza se esse esgoto vai ou não causar impactos negativos para o meio ambiente. Então, se a gente não tem essa certeza, essa indústria não pode se instalar. Ela só poderá se instalar se a gente tiver certeza mesmo que esse esgoto não virá a causar problemas ambientais. Esse seria o princípio da precaução. O terceiro princípio que eu trago para vocês é o princípio do poluidor pagador. O que significa isso? Ele tenta forçar a iniciativa privada, principalmente, a ficar com os custos ambientais causados pelas suas atividades econômicas, tá? Então, assim, pensando nesse princípio, quem polui é quem tem que pagar para despoluir. Não se pode cobrar da população em geral sobre um problema ambiental que está sendo causado devido à atividade econômica de uma indústria, por exemplo. Então, digamos assim, se uma indústria têxtil está poluindo um rio, e se descobre que isso está causando impactos negativos, essa indústria vai ter que despender dos custos necessários para tentar despoluir esse rio, para tentar fazer com que ele volte a ser o que ele era antes. Não as pessoas que moram ao redor desse rio, somente a indústria, porque foi ela que poluiu e ela também que estava tendo um lucro econômico sobre essa poluição, porque ela estava produzindo e ela estava vendendo seus produtos, então ela estava tendo uma atividade econômica. Devido a essa atividade econômica é que houve a poluição, então a responsável por arcar com os custos da despoluição será essa empresa. Outro princípio ambiental muito importante, pessoal, é o chamado princípio da gestão democrática. O que ele significa? Significa que todo cidadão ele tem direito a informações sobre problemas ambientais, ele tem direito também a participar na elaboração de políticas públicas que visem preservar o meio ambiente. Afinal, o meio ambiente ele não é algo privado, o meio ambiente é de todos, é algo comum entre todos os cidadãos.
Então, entende-se que esse princípio da gestão democrática faz com que todos tenham direito a ajudar a criar políticas públicas, criar métodos para preservar o meio ambiente, para ajudar a não degradar o meio ambiente. Até mesmo, pessoal, porque a realidade ela mostra que somente o poder público não tem como acabar ou diminuir tanto assim a degradação do meio ambiente. É preciso que toda a sociedade civil se envolva, porque não adianta existir uma lei que diga que não se pode poluir se as pessoas não mudarem o seu pensamento, se as pessoas não tiverem essa conscientização e deixarem de estar fazendo atividades que sejam potencialmente poluidoras. E o último princípio que eu tenho para trazer para vocês é o princípio do limite. Ele entende da seguinte forma: se uma indústria ela está jogando esgoto em um rio, por exemplo, em um corpo hídrico, esse corpo hídrico vai ser avaliado para ver se esse esgoto está causando algum impacto. Existe um limite, uma linha entre até onde a gente sabe que não está causando nenhum impacto negativo e a partir de determinada quantidade a gente percebe que a vida aquática, os peixes, as algas, as plantas ao redor desse rio, elas estão sendo contaminadas, estão sofrendo algum tipo de problema. Então, o princípio do limite, ele entende que as atividades elas só devem ser permitidas e praticadas se elas não estiverem causando esse tipo de impacto. Ou seja, as práticas elas são as práticas e condutas cujos impactos ao meio ambiente estejam compreendidos dentro dos padrões. Por isso que existem padrões de lançamento de esgoto, padrões de qualidade de água, tudo isso. Se a indústria ela estiver cumprindo, por exemplo, com o padrão de lançamento do esgoto, entende-se que não vai estar prejudicando, pelo menos não vai estar prejudicando muito o meio ambiente. Então, essa indústria ela pode continuar sim a exercer as suas atividades, pois elas não estão impactando de maneira significativa no meio ambiente. Seriam esses alguns dos princípios, tá? Mas existem vários outros. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o assunto. Até a próxima. Abraço a todos.